Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. O Senhor bom, clemente e cheio de misericórdia nos oferece na liturgia os dons preciosos da palavra e da Eucaristia. Ele nos ajuda a discernir o que é real mandamento, que deve ser guardado e vivido, do que é tradição humana. Neste último domingo do mês vocacional, a Igreja nos convida a celebrar a vida e a missão dos catequistas da comunidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Retomamos o Evangelho de Marcos após alguns domingos acompanhando o discurso do Pão da Vida no Evangelho de João. O texto se inicia com as discussões entre Jesus e os escribas a respeito do tema da pureza. Os judeus tinham a lei de Moisés como ensinamento principal para a organização da vida. Também cumpriam, no tempo de Jesus, diferentes costumes oriundos das tradições dos antigos. Alguns, apegados às normas, seguiam a observância das tradições de forma radical. Jesus, então, vem esclarecer a interpretação da lei para ser melhor praticada. Os escribas e fariseus observavam os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Marcos explica à sua comunidade, formada por cristãos oriundos do paganismo, como alguns judeus costumavam lidar com os alimentos e os objetos, a fim de não se contaminarem. Eles não comiam sem lavar as mãos até o pulso, e não comiam sem se lavar quando chegavam da praça. Havia muitas outras coisas observadas,
uma maneira de lavar taças, jarras, recipientes de cerâmica e de metal. Então, esses fariseus e escribas perguntaram a Jesus por que os discípulos dele não procedem conforme a tradição dos antigos. Jesus responde com uma referência a Isaías 29:13, segundo o qual o povo honra a Deus com os lábios, porém tem o coração, sede da inteligência humana, distante dele. E conclui acusando os fariseus e escribas de abandonarem o mandamento de Deus em troca de costumes humanos secundários. Na sequência, Jesus ensina sobre o puro e o impuro e mostra que sobre isso a realidade não era aquilo que comumente se pensava. Não é o que entra no ser humano de fora, por exemplo, alimentos, utensílios, que pode torná-lo impuro. O que sai de dentro do ser humano é o que torna impuro. A distinção judaica de alimentos puros e impuros já não tem sentido. Jesus inverte a perspectiva do ensinamento dos antigos. A interioridade da vivência da lei com o coração torna-se mais importante do que as observâncias externas sem nexo. Em continuação, Jesus lista uma série de sentimentos que fazem o ser humano impuro diante de Deus e das pessoas. Do interior humano podem surgir maus pensamentos, más intenções, prostituições, roubos, homicídios, adultérios, maus desejos, perversidades e etc. O elenco pode se ampliar de acordo com o tempo e cada pessoa. Importa atentar para que a maldade não surja no interior humano, se materialize e se torne ato. Portanto, é necessário o cuidado com a interioridade, antes da externalidade. O texto deste dia nos ensina um pouco sobre os costumes judaicos e sobre como os cristãos deveriam se portar em relação a essas práticas. Para Jesus, importava mais a maneira de viver do que os cumprimentos de preceitos e costumes. De igual modo, podemos pensar a vida cristã como um compromisso de amor a Deus e ao próximo, mais do que como mera observância de normas. Oremos. Senhor Jesus, de teus ensinamentos aprendemos que o mal está dentro do ser humano. Somos nós que o produzimos. Por isso te pedimos, Jesus, dá-nos coragem e disposição para investigar a maldade que se aninha em nosso interior e força de vontade para eliminar tudo o que nos torna impuros. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos amo sobre todas as coisas, porque sois o Deus uno e trino, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Aumentai o meu amor por vós e pelo meu próximo. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.